Bem-vindo ao vídeo Entendendo a Síndrome de Apert, um guia para pais. Neste vídeo explicaremos o que é a Síndrome de Apert, suas características e as opções de tratamento disponíveis. Vamos começar entendendo o que é a Síndrome de Apert. A Síndrome de Apert é uma condição genética rara que ocorre em 1 a cada 65.000 a 88.000 nascimentos. É causada por uma variação no gene FGFR2, que afeta o desenvolvimento de certos ossos. Agora vejamos como é a aparência da Síndrome de Apert. Crianças com Síndrome de Apert podem apresentar uma variedade de características físicas distintas, incluindo ossos do crânio fundidos, testa e olhos proeminentes, dedos das mãos e dos pés fundidos. Essas características distintivas da Síndrome de Apert podem ajudar os médicos a diagnosticar a condição e orientar as opções de tratamento. Também é comum que crianças com Síndrome de Apert tenham uma testa alta e proeminente e uma parte posterior da cabeça achatada. Isso é causado pela fusão prematura dos ossos do crânio, uma condição conhecida como crâniosinostose. O terço médio da face, incluindo as maçãs do rosto e o maxilar superior, pode ser subdesenvolvido, conferindo uma aparência encovada. Isso é clinicamente conhecido como hipoplasia do terço médio da face. A ponta do nariz pode ser achatada e bulbosa. Os olhos podem parecer proeminentes ou salientes e muito espaçados, devido às órbitas oculares rasas. Isso pode causar problemas de visão, como estrabismo, que são olhos cruzados ou desalinhados. A visão também pode ser afetada por erros de refração, que ocorrem quando o olho tem uma forma irregular que impede a luz de focar corretamente na retina, muitas vezes resultando em visão embaçada. Uma das características físicas mais comuns em crianças com Síndrome de Apert é a sindactilia, em que os dedos das mãos e dos pés estão fundidos. Essa fusão afeta tanto as mãos quanto os pés e pode exigir intervenção cirúrgica para separação. Existem diferentes tipos de sindactilia. O tipo 1, também conhecido como mão em forma de pá, é quando os dedos indicador médio e anular estão fundidos e o polegar está livre. Esses pacientes geralmente têm uma palma plana. Tipo 2, também conhecido como mão em forma de luva, é quando os 3 dedos médios e o polegar estão fundidos e a palma da mão se curva para dentro. E o tipo 3, conhecido como mão em botão de rosa, é quando todos os dedos e o polegar estão fundidos. Crianças com Síndrome de Apert frequentemente têm dentes apinhados ou desalinhados, palato alto ou outras anormalidades dentárias. Agora vamos discutir como a Síndrome de Apert é diagnosticada. A Síndrome de Apert é frequentemente descoberta durante uma ultrassonografia pré-natal. Se não for diagnosticada durante a gravidez, geralmente é detectada no nascimento. Se seu filho foi diagnosticado com Síndrome de Apert, é importante trabalhar em estreita colaboração com uma equipe de saúde integrada, incluindo médicos de cuidados complexos, cirurgiões craniofaciais, geneticistas, cirurgiões de mão, neurocirurgiões e outros especialistas. Algumas questões relacionadas à Síndrome de Apert podem se enquadrar nessas especialidades e ter implicações importantes para o plano de tratamento do seu filho. A equipe avaliará as necessidades do seu filho e desenvolverá um plano de tratamento individualizado. Os principais objetivos do tratamento são abordar os desafios físicos e promover o melhor desenvolvimento possível. Vamos nos aprofundar nas opções de tratamento. A cirurgia craniofacial é uma parte crucial do tratamento da Síndrome de Apert. Ela é normalmente realizada durante a primeira infância ou infância, quando o crânio está crescendo rapidamente. Esta cirurgia pode envolver a remodelação do crânio por meio de procedimentos conhecidos como remodelação aberta da abóbada craniana. Além disso, o avanço do terço médio da face, como o procedimento Lefort 3, pode melhorar tanto a aparência quanto a função facial. Seu filho também pode precisar de cirurgia nos maxilares e tratamento para obstrução das vias aéreas. Se houver problemas nas vias aéreas, várias intervenções podem ser necessárias. Estas podem incluir um estudo do sono,
uma amigdalectomia ou adenoidectomia e, em casos raros, uma traqueostomia. A craniectomia endoscópica em faixa, também chamada de cirurgia de liberação endoscópica, é um procedimento minimamente invasivo que ajuda a liberar as suturas fundidas no crânio do seu filho para restaurar sua forma e dar ao cérebro espaço suficiente para crescer. A cirurgia das mãos e dos pés pode separar os dedos das mãos e dos pés do seu filho para melhorar a função das mãos e dos pés. Ao avaliar a dentição e a cavidade oral, as crianças com síndrome de Apert podem necessitar de tratamento ortodôntico. Aparelhos ortodônticos e outras intervenções podem ajudar a resolver problemas, como dentes apinhados ou desalinhados e palato alto. Algumas crianças com síndrome de Apert também podem ter fenda palatina, o que pode exigir cuidados adicionais e coordenação com uma equipe de fissura palatina e craniofacial. Um exame de audição pode ser realizado para avaliar a audição. Com ou sem perda auditiva, a fonoaudiologia desempenha um papel importante em ajudar as crianças com síndrome de Apert a melhorar suas habilidades de fala e comunicação. O foco é melhorar as habilidades linguísticas e o controle dos músculos da boca e da língua. A terapia ocupacional pode melhorar as habilidades motoras finas, a integração sensorial e as atividades da vida diária. Não se esqueça de cuidar também do bem-estar emocional do seu filho, do seu e do restante da sua família. Grupos de apoio, aconselhamento e o contato com outras famílias podem ajudar muito. Com intervenção precoce, uma abordagem colaborativa aos cuidados e apoio adequado, seu filho pode levar uma vida saudável e gratificante. Esperamos que este vídeo tenha lhe proporcionado informações valiosas sobre a síndrome de Apert, os sintomas e como ela pode ser tratada.